Mateus, no capítulo 5, é o nosso texto que a gente vai utilizar como base para poder trazer uma palavra ao coração dessa igreja. Mateus, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Glória a Deus. Tome seu assento aí, queridos. Aleluia. E vamos ouvir aqui o que Deus tem a falar ao nosso coração. Glória ao nome do Senhor. Muito bem, queridos. Então, o nosso tema é esse, né? A ceia da luz do mundo. É interessante, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque um certo dia Jesus foi ministrar, uma das poucas vezes que ele foi em Jerusalém. Jesus foi poucas vezes em Jerusalém, e dentre essas poucas vezes que ele foi em Jerusalém, no capítulo 8, no versículo 12 do seu evangelho, Evangelho de João, mostra que naquele momento, então Jesus está dentro do templo de Jerusalém, e ele então levanta a voz e exclama, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Ele exclama bem alto, é como se estivesse ali, né, naquelas atividades dentro do templo, e aí de repentemente alguém pensa que Jesus surtou. Alguém pensa que aquele homem está surtado, porque havia todas as atividades normal do templo. E alguém de repente pensa, esse é um maluco, esse aí surtou, porque Jesus em meio ao templo, Jesus levanta a sua voz bem alto e clama: eu sou a luz do mundo, glória a Deus. E ele ainda disse mais: e quem me segue não andará em trevas. Isso em João no capítulo 8, versículo 12, Jesus então exclama. Já aqui em Mateus, no nosso texto que nós lemos, aqui no capítulo 5, é interessante, porque aqui, agora Jesus então está olhando para os seus discípulos e está dizendo: vocês são a luz do mundo. Lá no templo ele disse, aleluia, que ele era. Agora aqui ele está apontando para os seus discípulos dizendo: vocês são a luz do mundo. E que mais me chamou a atenção, pedindo a Deus uma palavra para poder ministrar ao nosso coração, é que Jesus, na sua simplicidade, da forma de falar, da forma de ensinar, que era tão simples, mas no entanto muito profunda, aleluia, ele utiliza aqui, né, o sol. Mateus capítulo 5, claramente, Jesus aqui tem pelo menos duas intenções de nos ensinar algo muito simples, porém muito profundo. E ele então utiliza o sol. Todos nós que passamos na escola, na nossa formação escolar, a gente aprende, né, que quem é que é a luz do mundo? É o sol que clareia o mundo. E o sol, então, além de clarear o dia, ele clareia até a noite, que todos nós aprendemos isso, que a lua não tem luz própria. Então o sol fornece, então, a luz para a lua, ilumina até a noite. Então Jesus aqui, ele está pegando, né, esse astro, ele está pegando esse corpo celeste chamado sol, e está trazendo para mim, para você, pelo menos dois ensinamentos que nós precisamos ter compreensão e vivermos na nossa vida. Primeiro que tudo, um chama-se intensidade. Olha para o teu irmão e diga para ele: intensidade. E o segundo ensinamento que Jesus está trazendo, dentro desse contexto aqui, ele está dizendo sobre visibilidade. Diga para ele: visibilidade. Como assim, pastor? Que ensinamento é este? Jesus aqui, ele está trazendo pelo menos, no mínimo, essas duas lições para as nossas vidas. Primeiro, você sabe por que eu te digo isso? Porque se você continuar lendo, nós vamos compreender que Jesus então olha para os seus discípulos, no monte, né, lá no Sermão do Monte está pregando. E agora aqui eu quero fazer uma conjectura com você. Porque no momento em que Jesus está pregando, observe comigo, automaticamente, a multidão toda ouvindo aquele sermão, a Bíblia diz então que Jesus sobe naquele monte e começa a ministrar. E em meio à sua ministração, ele ora para a multidão e diz assim, diz para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Pense comigo nesta noite, qual seria a tua reação? Qual seria a minha reação? Automaticamente, seria uma reação, né, de a pessoa ficar muito feliz,
Porque saindo de Jesus essa palavra, saindo da boca do mestre, aleluia, vindo de Jesus essa palavra, alguém chegar com você e dizer assim mesmo, você é luz, qual seria a tua reação? Automaticamente, uma reação surreal. O mestre disse que eu sou luz, e automaticamente, em meio à multidão, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer sussurros. Vou chegar aí, ele disse que eu sou luz, ei, ele disse que você é luz, ei, ele disse que você é luz, então haverá sussurros. Por quê? Porque essa palavra veio da parte do mestre. Então há essa reação, é uma reação natural, uma reação dessa. Já pensou Jesus pregando? Aí ele olha para você e diz, você é luz. Automaticamente haverá essa reação, né? Em virtude dessa alegria. E eu entendo que houve sussurro, todo mundo ali automaticamente muito feliz, muito alegre de ter recebido essa palavra de que Jesus então endereçou aos seus ouvintes. Mas aí o que acontece? Quando a gente entra e continua lendo, nós vamos perceber que em meio àquela euforia desse elogio, o seu luz, opa, nós somos luz, eu sou luz, você é luz. Olha, quem falou não foi eu, foi o mestre que disse que nós somos. Aquela euforia tremenda, maravilhosa, e que realmente, né, tinha por onde ficar alegre em virtude de ouvir uma palavra vindo de Jesus dizendo que é luz. Aí ele vai, quando ele percebe então, né, todo esse sussurro, ele faz uma observação. Ele observa, ele diz assim, porém, né, não se pode pegar uma cidade, ele diz, edificada e escondê-la sobre um monte. Não tem como esconder. Você sabe que Jesus está querendo dizer, aqui começa os ensinamentos. Ali era o elogio, né? Ele disse, vocês são luz. Opa, e agora para sermos essa luz, o que é que convém a cada um de nós como seus ouvintes, como seus servos? O que é conveniente nós fazemos para realmente, aleluia, essa luz que ele disse que somos, ela possa então brilhar e glorificar o nome do Senhor. Aí ele começa a ensinar. Ele diz, primeiro que tudo, eu vou fazer uma observação. Nunca, ele diz, torna-se impossível pegar uma cidade edificada. O que é uma cidade edificada? Uma cidade pronta. É uma cidade, então, que foi preparada. Uma cidade que tem base, né? Você sabe o que ele está dizendo? Cristão que está na palavra. Ele estava dizendo isso, aleluia. Aquele cristão que está pronto. O cristão que tem entendido a mensagem do evangelho. O cristão que tem absolvido os ensinamentos. Esse cristão nunca pode se esconder. Ele nunca poderá se omitir. Por quê? Aleluia. Porque não se pode pegar uma cidade pronta, preparada e esconder-se no monte. Muito pelo contrário. Aleluia. A cidade pronta, ela fica, aleluia, com visibilidade. Ela fica com visualização. E essa visualização, ela glorifica ao nome do Senhor nosso Deus. É isso que ele está dizendo. Não se pode. Ele disse, vocês serão luz. Porém, aleluia, entendam que quando estamos na palavra, quando a palavra de Deus prevalece na nossa vida, quando entendemos a mensagem, essa mensagem então está produzindo na nossa vida frutos, não podemos nos esconder. Ninguém se esconde, muito pelo contrário, aleluia, nós teremos, aí ele disse, visibilidade. Por isso que ele usa o sol para então fazer essa alegoria, aleluia, de luz, porque o sol, aleluia, ele é exposto para que todos vejam, aleluia. A luz do sol é tão intensa, irmão, aleluia, que até na noite, né, ele gera a luz para a lua. Então Jesus está falando para mim e para você, aleluia, quando verdadeiramente somos luz, aleluia, ninguém pode se esconder. Não temos como nos esconder. Por quê? Porque a palavra gerou em nossa vida. Foi gerada em nós, aleluia, essa luz. E essa luz então começa a nos direcionar por um caminho muito abençoado. É interessante. Sabe por quê? Porque quem não está na luz, sabe o que acontece? Caminha sem saber para onde vai. A pessoa que está na escuridão, está nas trevas. Você já andou aqui à noite quando falta energia, né?
Pode ser na cidade, pode ser no campo. A pessoa anda a esmo, não sabe para onde vai. A pessoa vai tateando. Por quê? O caminho está escuro, está nas trevas, está na escuridão, não tem noção aonde vai dar aquele caminho. Então é isso que Jesus estava dizendo. Aleluia. Por isso lá em João, no capítulo 8, ele diz: quem me segue não andará em trevas. Ou seja, quem segue a Jesus sabe para onde vai. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho não tem mais escuridão, não tem mais trevas, porque o caminho do Senhor são caminhos claros, a Bíblia diz, são caminhos retos, não há mais treva. Então você vai e sabe que você está caminhando para a glória celestial, não há trevas. Então Jesus está dizendo aqui, aleluia, no mínimo, 2 ensinamentos para a nossa vida: uma, a intensidade, e outra, a visibilidade. Agora aqui é interessante, porque na visibilidade, aleluia, o que é que ele quer dizer com relação à questão da visibilidade? Como o sol, que não tem como se esconder, os seus raios são tremendamente fortes, e não tem como esconder, não pode esconder. Ele disse que torna-se impossível uma cidade edificada esconder-se em um monte, não tem como. Ele está dizendo para mim e para você, se realmente, aleluia, somos seus servos, se realmente a luz do Senhor está na nossa vida, nós não temos como nos esconder. Aí que vem. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Você sabe o que ele diz? Ele fala aqui de obras. Se você continuar lendo o texto, você vai entender que ele diz: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Senhor que está no céu. Ele está falando das nossas atitudes. Ele está falando, aleluia, de como a gente se comporta. Se verdadeiramente a palavra, o evangelho tem transformado a nossa vida, aleluia, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser aonde for, a luz vai brilhar na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser aonde for, querido, se a palavra de Deus estiver verdadeiramente na nossa vida, nós sempre seremos luz. E eu vou te dizer mais, aleluia, eu louvo a Deus porque o Senhor tem, aleluia, muito dos seus filhos que estão com a glória, aleluia, de Deus na sua vida. Você sabe por que eu lhe digo isso? Porque a gente conhece, a gente sabe. E eu ainda vou te dizer mais, a gente não estou falando aqui no vestir, no calçar, eu estou te falando aqui de atitude, eu estou te falando de comportamento, eu estou te falando de alguém que experimentou, aleluia, o evangelho e teve a sua vida transformada, ao ponto das pessoas olharem para você, não porque carrega uma Bíblia, não porque tem a saia abaixo do joelho, mas pessoas que olham a tua atitude, olham o teu comportamento, seja na tua rua, seja na igreja, seja no trabalho, seja no local que você convive, alguém dá testemunho dizendo, verdadeiramente, esse aqui serve ao Senhor. É isso que Jesus está dizendo. O mundo tem que olhar para mim e para você e ver em nós a luz, a glória de Deus sobre a nossa vida. E como é que eles verão, pastor? Aleluia, se eu me comportar segundo a Bíblia diz para mim me comportar. Se em mim os raios da glória de Deus, a luz, aleluia, os ensinamentos estiverem na minha vida, aleluia, eu não preciso sair dizendo que eu sou crente, que eu sou cristão. As minhas obras, as minhas atitudes glorificarão o nome do Senhor. As pessoas te olharão na tua rua e te dirão, glória a Deus, porque esse vizinho, essa vizinha é crente. Como é que está, aleluia, aleluia, a tua vida? Como é que está a luz de Deus na tua vida? Ela está acesa ou ela está apagada? Ele disse, para que os homens vejam as boas obras que nós fazemos e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então a luz do Senhor, aleluia, ela precisa estar irradiante. Por isso que ele pega o sol para fazer essa analogia. Ele pega o sol para então trazer esse ensinamento. Uma, pela sua intensidade, aleluia, e outra pela sua visibilidade. E sabe o que ele diz? Depois que segue a ele não tem como se esconder, dizer que não é crente. Depois que a gente serve a Deus, não tem como. Pode ser aqui, irmão, pode ser no trabalho, pode ser onde for. Aleluia, não tem como esconder, não tem que ter, aleluia, não tem motivo para se esconder que é um cristão. Muito pelo contrário, ele está dizendo aí,
Por isso, ele usa o sol como analogia, porque o sol é tão, aleluia, intenso, que não tem como esconder. O raio do sol são tão penetrantes que não tem como esconder. Então ele diz assim mesmo: assim serão vocês, aleluia, que me seguirem, vocês que me servem, aonde vocês botarem a planta do pé de vocês, aleluia, a minha luz vai brilhar naquele lugar. Vai brilhar naquele lugar. E é interessante que lá em Êxodo, no capítulo 34 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés sobe ao monte para buscar as tábuas da lei. E ele sobe para buscar as tábuas da lei. Quando ele volta, ele passou lá 40 dias lá na presença de Deus. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava com tanta intensidade, que Arão, seu irmão, ficou com muito medo, não queria nem se aproximar de Moisés. E nenhum dos príncipes queria se aproximar, os chefes, a liderança de Israel, ninguém queria se aproximar de Moisés. Por quê? Porque o rosto de Moisés tinha uma intensidade muito grande. Você sabe por quê? Porque a glória de Deus estava sobre a vida de Moisés. Moisés tinha acabado de vir da presença de Deus. Você sabe de uma coisa? Não há diferença de Moisés para nós. Aleluia, não há diferença nenhuma. Quando nós estamos na presença de Deus, aleluia, quando pela manhã, pela tarde ou pela noite, pelo decorrer do dia, a vida do cristão ela é pautada na presença de Deus, assim como o rosto de Moisés brilhava, assim como todo mundo tinha percepção do que Moisés tinha vindo de um sobrenatural, assim, aleluia, é a vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a nossa vida, irmão. Se estivermos na presença de Deus, a glória de Deus brilhará na nossa vida. A Bíblia diz que o rosto formoseia, né? Aleluia. A Bíblia diz, o provérbio fala que a alegria, né? Ela formoseia o rosto. O que é isso, irmão? A alegria do cristão que tem comunhão com Deus, que tem comunhão com a igreja, que tem comunhão com todos. Aleluia. A Bíblia diz que a alegria, ela formosura o nosso rosto. Então, Jesus está dizendo aqui, aleluia, que nós não podemos nos esconder, não podemos ocultar, aleluia, o brilho e a intensidade da glória, a não ser que não esteja na presença dele, mas que na presença dele não temos como ocultar o seu brilho e, aleluia, a intensidade da glória que ele dispensa sobre a vida dos seus filhos. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, queridos, ele fala sobre isso, sobre esses dois aspectos, do brilho e da intensidade. Você sabe o que significa intensidade? Todos os dias. Eu não posso somente hoje. Hoje é o culto de ceia. Então hoje eu vou com bastante intensidade. Amanhã é segunda, né? Eu já não vou ter tanta intensidade, né, na presença de Deus como eu tive hoje. Hoje porque é ceia. Não. Aqui ele está mostrando, irmão, que a intensidade ela tem que ser contínua. Todos os dias você precisa sentir essa glória sobre a tua vida. Você precisa sentir a bênção de Deus. Você precisa sentir. Essa é algo intenso. Por isso que ele puxa, aleluia, o sol e tenta mostrar para a gente, aleluia, sobre a intensidade. O sol não para 24 horas. Aleluia. A terra gira e o sol está posto lá. A terra gira e o sol está posto lá. A terra gira dia após dia e o sol está posto naquele mesmo lugar, na mesma função. Aleluia. Com o seu mesmo objetivo. Assim é que Jesus está ensinando a mim e você, como luz do mundo que somos, aleluia, estamos brilhando 24 horas, todos os dias. Eu não posso brilhar somente na igreja, eu tenho que brilhar na igreja, eu tenho que brilhar no trabalho, eu tenho que brilhar em casa, aleluia. O pastor não está vendo, meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, aleluia, então a glória de Deus não está sobre a minha vida, não vou mais brilhar aqui neste lugar. Eu sou crente lá na igreja, eu sou crente perto do meu pai, da minha mãe, perto do pastor, mas fora disso, a minha luz, então ela se apaga. Não é assim. Aonde tu estiveres, a glória de Deus precisa estar sobre a tua vida. Aonde estiver, meu irmão, aleluia, seja no trabalho, e tem mais. E eu louvo a Deus, porque quando a glória de Deus está sobre nós, nós não precisamos anunciar. Nós não precisamos dizer, aleluia, chegar com crachá, carteirinha ou alguma credencial por aí. Não, a pessoa olha pelas tuas obras, pela tua atitude e diz: glória a Deus, esse rapaz, essa moça, esse cidadão, essa cidadã, isso aqui serve a Deus, é diferenciado. Por quê? É a glória de Deus que está sobre a tua vida. Você é luz, aleluia, você é luz, e a luz, aleluia, Jesus disse que ela nunca é posto embaixo.
Ela é posta em cima, porque em cima clareia todos que estão naquele ambiente. Aonde o Senhor te colocou, ali naquele lugar, tu vais, aleluia, direcionar todos aqueles que te cercam, aleluia. Podem estar todos ali nas trevas, mas você vai ser pendurado naquele, aleluia, bem alto, porque no alto a tua luz vai resplandecer sobre todos aqueles que te cercam. É isso que Jesus disse, ensinando aqui. Quantos estão entendendo, diga glória a Deus. Aonde tu estiveres, meu irmão, a glória, a luz do Senhor vai brilhar sobre o teu rosto. Seja na tua casa, seja na tua rua, aleluia. Eu louvo a Deus porque eu posso andar tranquilo. Na minha rua, no meu trabalho, aonde eu chego, aleluia. E tem mais, tem pessoas que falam com a gente que a gente nem conhece, né, pastor? E aí já viu a gente, às vezes, aqui pela transmissão, em algum lugar, aí chega, oi pastor, a paz do Senhor, aí eu fico olhando, de onde me conhece? Não sei de onde ele me conhece, eu sei que isso acontece com você também, né? A pessoa olha para você, você nunca viu essa pessoa, mas essa pessoa então vem, te cumprimenta, te saúda, se alegra com você, por quê? Porque a glória de Deus está sobre a tua vida, a luz do Senhor está sobre a tua vida. Fica de pé comigo nesta noite.